Olá, gente. Vamos dar continuidade ao que a gente vinha falando sobre atletismo, que seria a especificação e fundamentação dos grupos de provas. Eu já trabalhei com vocês corridas e saltos. Hoje eu vou trabalhar lançamentos e arremessos, beleza? E o que seria arremessar? Arremessar ou lançar corresponde à capacidade de projetar um objeto ou implemento. O que é um implemento? Seria o disco, o dardo, o martelo ou o peso, certo? E como provas oficiais para esse grupo de provas, a gente tem o lançamento de disco e de dardo, e a gente tem o lançamento de martelo e o arremesso de peso. Esses implementos eles podem ser divididos em duas categorias: implementos leves, que seriam o disco e o dardo, e implementos pesados, que seriam o martelo e peso. O lançamento de disco nada mais é do que o atleta girar em seu próprio eixo com um disco contra o seu antebraço dentro de uma gaiola pré-determinada, lançá-lo numa distância determinada e numa direção determinada, beleza? Isso também vai acontecer com o martelo. A mecânica, vamos dizer assim, do lançamento de disco e do lançamento do martelo vai ser bem parecida, só o implemento que vai ser diferente, beleza? O disco, ele pode ser todo em madeira com um anel de metal na ponta ou pode ser todo em metal. Já o martelo, a gente vai ter uma esfera de metal com uma corrente de aço e uma alça, certo? Outra prova que seria o lançamento de dardo. Aí a gente não tem gaiola, certo? Assim como no arremesso de peso. O lançamento de dardo é como se fosse uma lança em que o atleta ele vai percorrer uma longa distância para pegar impulso para seu lançamento e lançar o dardo a maior distância possível, beleza? O comprimento do dardo, ele também difere de homem para mulher, assim como o disco vai diferir seus diâmetros e o martelo e o peso, que vão diferir tanto no seu tamanho quanto no seu peso. E o peso, assim como o dardo, não tem uma área determinada para fazer o seu arremesso. O atleta ele só vai colar esse peso aqui, um pouco abaixo da bochecha, vai girar em torno de seu próprio eixo e executar esse arremesso a maior distância possível, beleza? Esse é o grupo de lançamentos e arremessos. Por fim, não é um grupo de provas, mas combinações de provas. A gente vai ter as provas combinadas. Que para os homens a gente tem o decátulo, que seria a combinação de 10 provas do atletismo, provas essas, corridas, saltos e arremessos de lançamentos, e a gente também vai ter o heptátulo, que seria combinações de 7 provas. Provas essas também das corridas, dos saltos e dos arremessos e lançamentos. Para que vocês tenham uma ideia de como é isso. No decátulo, a gente tem 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos. Isso para o primeiro dia. Por quê? Essas provas combinadas, elas são executadas em 2 dias diferentes e consecutivos. No segundo dia, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros rasos. Já o heptátulo para as mulheres, no primeiro dia a gente vai ter 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos. No segundo dia a gente vai ter salto em distância, lançamento do dardo e 800 metros rasos. Outra coisa que eu quero dizer a vocês: todas ou quase todas as provas do atletismo, elas vão apresentar diferenças significativas entre homens e mulheres. Sejam as marcas a serem alcançadas, seja peso, formato e tamanho dos implementos utilizados por homens e por mulheres. Beleza? Então a gente sempre vai ter algumas pequenas diferenças relacionadas a isso.
Bom, é basicamente isso que eu queria tratar com vocês sobre o atletismo. Próxima aula, a gente vai tratar sobre práticas corporais de aventura. E na outra, a gente traz uma revisão sobre tudo que a gente vivenciou, vamos dizer assim, nesse terceiro bimestre. Tchau, tchau. Beijo em todos.